Misha, estava começando a me sentir um pouco solitária, ronrona Lila, recostada na cadeira com os braços e as pernas cruzadas. Demorou tanto pra voltar. Solitária, duvido que ela saiba o significado dessa palavra. Não que eu tenha alguma opinião sobre uma garota que trai o namorado, a menos que o namorado seja eu ou um dos meus amigos, mas não gosto dela por outras razões. Ela é uma versão 1000 vezes pior que a Rien. Pelo menos minha Rien ainda está em algum lugar lá no fundo. Enxergo no jeito como ela fica desconfortável quando aquele cortês é intimidado. Vi isso hoje cedo quando ela deu o removedor de esmalte ao zelador para ajudar na remoção da pichação. E vejo isso em seu quarto inteiro. As colagens, a poesia, as letras que enviei para ela ver o que achava, as citações e cores em todos os lugares. Essa é a Rien que eu conheço, mas em 10 anos ela poderia ser Lila, oportunista, falsa e transando com todos para esquecer o quanto se odeia. E tudo o que sempre achei incrível nela terá desaparecido. Puxo a cadeira e me sento, sabendo muito bem que não tenho intenção alguma de fazer esse trabalho. Michaler já concluiu o colegial, então não estou aqui para isso. Aqui, ela se endireita, empurrando alguns livros na minha direção. Descobri algumas fontes originais para começarmos. Mas antes que eu possa dizer a essa garota que ela está por conta própria, sou empurrado por trás, um corpo bate nas minhas costas e um braço pressiona meu pescoço. Mas que merda, jogo os braços para frente a fim de evitar que a cabeça bata na mesa, e então sinto uma respiração no ouvido. Rien, escuto alguém chamar. Acho que é a Lila. Não se mexa, sussurra Rien no meu ouvido, e eu sinto uma ponta afiada afundando na nuca. Eu odiaria que a caneta escorregasse. Temo ao rir assustado. Ela não gostou de ser humilhada lá atrás e agora está puta. Excelente. Faço exatamente o que ela pede, mesmo sentindo o coração disparar e a virilha latejar com a pressão. Sinto a caneta deslizar sobre a minha pele em movimentos longos e lentos, e na verdade, estou achando divertido. Sei que as pessoas estão assistindo. Todo mundo ficou quieto de repente, até a Lila. A caneta afunda mais e eu me encolho ao sentir dor. Ela termina e se levanta, tirando o peso de mim e jogando a caneta na mesa. Eu a sinto sair e me endireito. Todo mundo está olhando para mim, e eu vejo Rien passar pela minha mesa com a bolsa no ombro, pisando duro ao sair da biblioteca. Você está bem? Pergunta Lila. Sim. Aceno e olho para trás, vendo o jardim sorrindo e balançando a cabeça, enquanto Trey se inclina para frente na mesa e me olha furioso. Ela fez isso na frente dele. Boa garota. Viro para minha parceira. O que ela escreveu? Lila se levanta e dá uma olhada. Eu ouço um bufo. Tem certeza de que quer saber? Ah, que maravilha. Afirmo com a cabeça. Ela começa, lendo palavra por palavra, lentamente. Cretino babaca do pau minúsculo. Eu começo a rir. Maneiro. Rien Trevorrow está aprendendo a brincar direito e sinto um pouco de excitação percorrer por minhas veias. Quer que eu vá buscar algumas toalhas de papel molhadas? Lila põe a mão no quadril, pairando em cima de mim. No entanto, dispenso sua ajuda. Que se foda. Deixa quieto. Por que eu ligaria para isso? Mas sem Laurent, alguém chama. Fico ali sentado por um segundo antes de piscar e olhar para cima, lembrando que é o meu nome. A bibliotecária está segurando o telefone do balcão da entrada, entre a orelha e o ombro, olhando em volta. Sim, ela segue minha voz e encontra meus olhos, desligando o aparelho. A diretora gostaria de ver você. Leve suas coisas, por via das dúvidas. Mas não me mexo. A diretora, sinto o sangue gelar e um peso me prende na cadeira. Por que diabos ela quer me ver? Ela sabe. Minha respiração acelera e eu me levanto, não pegando nada porque não trouxe nada e sigo em direção às portas. Ignoro os olhares curiosos e risadinhas, provavelmente porque, quando passo por eles dá para ver a merda que Rien escreveu na minha nuca. Eu deveria simplesmente ir embora, sair pelas portas da frente agora mesmo, mas quando chego em sua sala, me vejo abrindo as portas e minha determinação se fortalecendo. Ainda não consegui tudo que vim buscar aqui. Não vou fugir, então vamos ver o que ela tem a dizer. Se ela sabe, paciência. Ou se ela descobriu que meus dados são falsos, fornecidos por um dos misteriosos contatos do meu primo, mas Saint Laurent é um nome que eu inventei, e moro em um porão caindo aos pedaços e entro escondido na escola para tomar banho à noite, então precisaria enfrentar isso. De qualquer forma, não vou embora. Ainda não. Entrando na recepção da sala da diretoria, aceno para uma das secretárias. Mas Saint Laurent, digo a ela, pode entrar. Ela gesticula à esquerda, mas eu já sei para onde ir. Caminhando até a porta, bato 2 vezes, sentindo as mãos tremerem um pouco quando eu a abro. Oi, mas sem, cumprimenta a diretora, olhando para mim e sorrindo. Ela empilha um monte de papel de lado, limpando um espaço na mesa, e se levanta, estendendo a mão para me cumprimentar. Cerro o maxilar e endireito as costas. Seus olhos são acolhedores e, de repente, não quero estar aqui. Eu me obrigo a dar um passo à frente, levanto lentamente a mão e seguro a dela, mas a solto quase imediatamente. E olho para o lado. Ela fica em silêncio por um momento, mas sei que ela está me observando. Por favor, sente-se, diz ela, finalmente. Eu me sento na cadeira à frente de sua mesa e mantenho o olhar desviado, fazendo contato visual apenas brevemente. Não se preocupe, avisa, humor envolvendo sua voz. Você não fez nada. É que eu gosto de tentar conhecer todo mundo quando se matriculam, mas você acabou passando despercebido por mim. Bom, isso é uma boa notícia, acho. Então, está gostando de Falcons Well até agora? Relaxa o queixo, respondendo curto e grosso. Está bom. E as aulas, persiste. Está achando a transição fácil. Ela não para de me olhar, e eu me mexo na cadeira, acenado afirmativamente com a cabeça enquanto olho para os porta-retratos que ela tem na mesa. Eu me lembro de vê-los na outra noite. Fotos de sua família. Bem, ela continua, começando a soar pouco à vontade. Tem tão pouco tempo para o ano letivo acabar, mas a julgar por seu histórico escolar, você não deve ter problemas para passar nas provas. Ela folheia papéis e fichas, do meu arquivo falso, sem dúvida. Você está pesquisando faculdades? Nego com a cabeça. Bem, temos um ótimo centro de carreira universitária aqui. O conselheiro pode ajudá-lo a tomar algumas decisões sobre o lugar que vai depois do colegial e ajudar com as inscrições. Aceno, e nós dois ficamos sentados ali, o silêncio cada vez mais estranho. Ela claramente está querendo ser atenciosa, mas é provável que esteja querendo saber se eu mereço algum esforço quando deixarei sua escola em 6 semanas. Mais cedo, na verdade, mas ela não sabe disso. Ela respira fundo e diz com a voz calma. Trey Burrows é meu enteado, esclarece. Ele pode ser difícil de lidar, mas ele é responsabilidade minha. Me avise se tiver qualquer problema, tudo bem. Ele é minha responsabilidade. Cerro os punhos, finalmente erguendo meus olhos para olhar nos dela. Não se preocupe, senhora. Sei muito bem como resolver os meus problemas. É bom que seu filho não se meta comigo ou vai se arrepender. Ela sorri e eu me levanto, não esperando para ser dispensado. Saio de sua sala, sentindo o estômago embrulhar e com a respiração acelerada conforme a adrenalina finalmente me atinge, percorrendo os braços e pernas. Quando estou do lado de fora da secretaria, no meio do corredor vazio, eu paro e sorrio sozinho. Ela não descobriu sobre mim. Eu não só posso sair quando bem entender, como posso ficar o tempo que quiser. Ninguém sabe. Misha, você está só manchando a pele, uma voz divertida diz atrás de mim. Giro a cabeça e vejo Rien virada de costas para o seu armário aberto, sorrindo. Tiro a mão da nuca, jogando a toalha de papel molhada no lixo ao lado do bebedouro. Embora eu tenha pensado que não ligaria por ter cretino babaca do pau minúsculo escrito na nuca para todo mundo ver, eu me enganei. Eu me sinto um otário. Ela se vira e estende o braço dentro do armário, puxando um longo tecido. Quer um cachecol emprestado? Ela ri e arqueia uma sobrancelha, não achando graça. Olhando em seu armário, vejo o tubo que ela emprestou ao zelador hoje de manhã na prateleira e me aproximo.
Removedor de esmalte, agora, mas ela simplesmente cruza os braços e fica na frente, sem se mexer. Não brinque comigo, estendo a mão, temos mantido nossa provocação de merda light. Posso pegar pesado, se quiser. Ela remexe os lábios e solta um pequeno suspiro. Tá, acho que posso escolher o que vale ou não a pena brigar. Ela vira e pega o tubo, jogando-a para mim. Pego e abro a tampa, puxando rapidamente o lenço de suas mãos, também. Ei, mas é tarde demais. Despejo um pouco da acetona no tecido bege macio e uso para tirar a caneta da nuca. Desgraçado, grita, isso é de cashmere. Paro de esfregar e tiro o cachecol da nuca, vendo a tinta preta agora em seu lenço e fora da minha pele. Pelo menos a maior parte, acho. É. Jogo o cachecol de volta para ela e tampo o tubo. Funcionou muito bem. Obrigado. Seu rosto repuxa em angústia e segura o lenço nas mãos, inspecionando o estrago. Coloco o tubo de volta em sua prateleira e saio antes que tenhamos tempo de ter outra discussão. Eu a escuto soltando um pequeno grunhido atrás de mim antes de fechar o armário com força enquanto caminho para a frente da escola. Preciso parar de desafiá-la, apesar da diversão que sinto. Atraí-la é fácil demais, porque quando entro neste lugar, ela é o primeiro pensamento que vem à minha cabeça e não a verdadeira razão pela qual estou aqui. Se ela não tivesse aparecido no couve e roubado minhas coisas naquela noite, poderia nunca ter cruzado o caminho dela aqui. Talvez tivéssemos algumas aulas, juntos, ao mesmo tempo em que ficava discretamente disfarçado, aguardando para tomar minhas providências, mas nunca pretende. Não, está errado. Sabia muito bem. Eu meio que sabia que isso aconteceria e sabia que estava me aproximando de uma tentação. Sabia que Rien estaria aqui, queria vê-la e ouvi-la, e que minha atenção seria atraída para ela, porque apesar de tudo que estava na minha cabeça, eu não seria capaz de conter a curiosidade. E então, quando descobri que ela era popular, não uma pare figura comum, nada original, fiquei puto. Ela me levou a acreditar naquelas coisas, e minha musa era uma mentira. Até ontem no estacionamento quando provoquei e ela revidou. Essa é a minha Rien, e eu quero ver mais. Pego as chaves e olho em volta, verificando as janelas da casa principal. Não vi o carro do meu pai na entrada, mas também poderia estar na garagem. Como ele lida com antiguidades e arte, possuindo algumas lojas ao longo da costa, sua agenda é flexível. Ele pode ficar o dia todo fora ou chegar em casa a qualquer momento. Destranco a porta da casa de hóspedes e entro, fechando atrás de mim. Não é nem meio-dia, então ainda está bem claro lá fora, mas cobri a maioria das janelas com blackout quando me mudei para cá depois da morte de Anne. Pego a pequena lanterna e a acendo. Não quero acender as luzes por precaução, não quero que meu pai veja. A maioria das minhas roupas e pertences ainda estão aqui, e já que Dani quer me interrogar cada vez que eu uso sua lavadora e secadora, decidi voltar aqui e pegar mais algumas coisas para evitar seu interrogatório dessa vez. Saí da escola depois do lance com o cachecol da Rien, deixando minha caminhonete no estacionamento e pegando a balsa para Thunder Bay. Não queria que meu pai ou qualquer outra pessoa que conhecêssemos vissem meu carro. Ele não sabe onde estou e queria que continuasse assim. Não é como se ele tivesse me procurado, também. Pegando uma bolsa de academia do armário, esvazio as gavetas e enfio as roupas dentro, trazendo uma camiseta dobrada até o nariz. O cheiro faz minha garganta se fechar. Amaciante que a Anne usava. Ela era boa em lavar a roupa porque meu pai estava ocupado e eu sempre fazia errado. Reclamava dos aromas florais que ela usava nas minhas roupas, mas agora fecho os olhos, só me sentindo em casa. Fiz questão de continuar usando depois que ela se foi. Nada mudaria. Jamais mudaríamos qualquer coisa que ela fazia. Anne, pisco, sentindo os olhos lacrimejarem. Termino de pegar as roupas que eu preciso e mais um par de calçados, bem como as fotos de Anne comigo que eu peguei com fita na parede acima da escrivaninha. Passo na frente da minha guitarra, descansando no estande, e uma pilha de cartazes da nossa banda que nunca foram usados. 3 meses atrás, eu tinha 3 coisas que amava. Minha música, minha irmã e... Sinto todo o ar deixar meus pulmões e eu me afasto da guitarra, incapaz de olhar nessa porra. Não importa o que eu tinha. Anne se foi agora. Minhas palavras se foram e Rien. Não sei o que ela é. E é quando eu me lembro. Recebi uma carta dela na semana passada. Provavelmente já me enviou mais uma a essa altura, já que ela escreve na velocidade que eu respiro. Não que achasse ruim, no entanto. Elas eram as melhores razões de se voltar para casa. Saio da casa de hóspedes, carregando a bolsa e trancando a porta atrás de mim. Noto que está mais escuro aqui fora e olho para cima, vendo nuvens carregadas e trovejando bem baixas. Merda, será que deixei as janelas da caminhonete abertas? É melhor eu voltar para a escola. Pode ser que a chuva não chegue em Falconswell, mas é possível. Eu me apresso até a porta dos fundos da casa principal e a destranco, correndo para dentro. A cozinha está escura, então meu pai não deve estar em casa. Indo até o balcão, encontro a pilha de correspondências, tudo meu, e imediatamente procuro por um envelope preto opaco com um selo de caveira. Mas não encontro nenhum. Não há nada além de folhetos universitários e pedidos de cartão de crédito. Será que então ela parou de me escrever? Relaxe, cara. Você passou em casa na semana passada e verificou, e tinha uma carta dela. Faz só 6 dias, mas estou curioso para saber se ela vai falar de Massen. O que ela dirá sobre ele? Rien raramente menciona outro cara em suas cartas. Depois do que ela me contou quando tinha 16 anos, quando reduziu seus padrões, parece ter mantido os caras longe. Na verdade, é quase como se ela tivesse perdido o interesse, porque em uma carta depois dessa, ela me falou que as preliminares são superestimadas. Eu disse a ela que poderia considerar aquilo um desafio. Afinal, 7 anos escrevendo cartas são preliminares épicas e ela é viciante. 6 dias. Minha última carta dela foi há 6 dias. A última carta minha que ela recebeu foi há mais de 3 meses. Eu a fiz prometer que nunca parasse de me escrever e ela nunca parou. Continua mandando, mesmo que a essa altura ela já deve ter deixado de acreditar que escreverei novamente para ela. Meus ombros cedem um pouco, pensando em como ela sempre esteve ao meu lado. Ela me irrita com suas bobagens, mas para Misha, ela é uma amiga. E uma muito boa. Anne ficaria decepcionada comigo se eu tratasse mal a única pessoa que me amava como verdadeiramente sou. Droga, porra, solto um suspiro e entro no corredor, contornando o corrimão e subindo as escadas. Chegando no quarto da minha irmã, giro a maçaneta da porta devagar e entro, seu cheiro e o que restou da essência do seu limpador de tapete flutuando até mim de repente. Meu coração dói, vendo tudo do jeito que ela deixou, arrumado e pronto para ela voltar para casa de sua corrida naquela noite. Uma cama em que jamais dormiria de novo, maquiagem que nunca mais tocaria, tarefas que estavam inacabadas na escrivaninha. Uma dor se aloja na garganta e sinto vontade de gritar. Anne, o que você estava pensando? Mas daí, também sinto raiva de mim. E do meu pai. Como não enxergamos isso? Por que não cuidamos melhor dela? Ando devagar até a cômoda e abro as gavetas com cuidado e em silêncio, como se ela fosse entrar a qualquer momento, arrependendo-me por estar em seu quarto. Quando abro a primeira gaveta, vejo seus cachecóis, perfeitamente dobrados e arrumados em 2 pilhas. Eu sinto o cheiro do perfume dela, e meu peito treme com um soluço que eu me obrigo a engolir enquanto me sento ao encontrar um que se parece com o de Rien. Não é bege, mas é de cashmere. Sinto uma pontada de culpa, mas minha irmã ia preferir que Rien ficasse com ele do que deixá-lo guardado em seu quarto vazio, esquecido. Pego o cachecol azul claro e fecho a gaveta, enfiando na bolsa. Olá, escuto um grito abafado vindo do corredor. No susto, viro a cabeça na direção da porta, reconhecendo a voz. Meu pai, merda, olho em volta, sabendo que não há outro jeito de sair daqui. Deslizo por trás do biombo, que minha irmã colocou como decoração, perto da parede e tranco os dentes para acalmar a respiração. Vejo uma sombra bloquear a luz do corredor que atravessa pela porta aberta e aparecer no tapete.
Misha, meu pai pergunta hesitante. Você está aqui? Ele sabe que estou aqui. Deve saber. Deixei a porta de Anne aberta quando entrei e ela sempre fica fechada. Mas não me movo. Não posso falar com ele. Olho através dos buracos no biombo, tentando vê-lo, mas não consigo. Ele não está no meu campo de visão. Ele não diz mais nada, mas vejo quando sua sombra entra no quarto, minha pulsação batendo nos ouvidos. Ele entra no meu campo de visão ao se sentar na beirada da cama, vestindo o traje de sempre, camisa, gravata e colete de suéter. Ele costumava me vestir assim quando eu era criança. Até que fiz 9 anos e comecei a ter uma opinião. Foi quando nossas discussões começaram. Você foi sempre tão diferente, diz ele, olhando para frente. Quase não consigo respirar direito. Camisetas e jeans nos eventos familiares, aulas de guitarra em vez de violino ou piano, sempre tão difícil de se motivar para qualquer outra coisa além do que você queria fazer, sempre tão difícil. Ponto final. Meus olhos lacrimejam, mas não cedo. Ele tem razão. Em sua cabeça, brigava por causa de tudo. Discutia por nada. Na minha cabeça eu só queria que ele me aceitasse. É por isso que eu me agarrei tanto a Rien por muito tempo. Parei de ser capaz de falar com você, diz quase em um sussurro. E depois abaixa os olhos, se corrigindo. Parei de procurar uma maneira de falar com você. Ele pega o cobertor de minha irmã na beirada da cama e lentamente leva ao nariz, e então seu corpo imediatamente treme quando solta um soluço. Pego meu piercing entre os dentes e dou um puxão até sentir dor. Tudo dói e eu odeio isso. Odeio que o quarto de Anne esteja vazio. Odeio que nossa casa esteja escura. Odeio não saber aonde devo estar, não pertenço a lugar nenhum. E odeio mais ainda odiar que ele esteja sozinho. Ele não me confortou depois da morte de Anne. Por que eu deveria querer estar aqui por ele? E porque sinto uma necessidade repentina de contar tudo a Rien. Para que ela saiba porque não disse nada e para que me diga a coisa certa, exatamente como fazem suas cartas. Para esquecer Falconzuel e o que estou fazendo lá. Para voltar, simplesmente porque é onde ela está. Volto para a escola assim que o último sinal está tocando. A chuva tinha começado em Thunder Bay logo que peguei a balsa, mas não choveu aqui. As nuvens estão carregadas, mas não cederam ainda. Meu pai deixou o quarto de Anne assim que começou a chorar e, no instante em que ouvi o zumbido de Brans, vindo de seu escritório, soube que estava seguro para sair de casa. Ele passaria o resto da noite lá, bebendo uísque e trabalhando em sua maquete do campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. Consigo ver o time de futebol treinando no campo à minha direita e passo a alça da bolsa sobre a cabeça, pendurando-a contra o peito. Tiro o cachecol de dentro da mochila e o coloco no banco do motorista do Jeep de Rien. Pego minha caneta do bolso e olho em volta, puxando um pequeno pedaço de papel que vejo no porta-copos. Deixo uma mensagem na parte de trás do recibo. Azul ficará melhor em você. E, não, eu não roubei isso. Eu o jogo em cima do cachecol enquanto os estudantes começam a encher o estacionamento e a entrar em seus carros. É sexta-feira à tarde, então duvido que Rien tenha algum treino, mas fico de olho em seu Jeep de qualquer maneira conforme caminho até a minha caminhonete, observando para que ninguém o pegue de dentro do Jeep aberto. Jogo minha bolsa na caçamba na caminhonete, mas de repente olho para cima, vendo as pessoas se aglomerarem em torno do capô do meu carro. Eles olham para alguma coisa e inquietação serpenteia pelo meu corpo. O que será agora? Suspiros e sussurros enchem o ar e mais pessoas se aproximam. Ando a passos largos até na frente da caminhonete e paro, encontrando uma zona do caralho. Grandes círculos de tinta branca estão espalhados pelo capô, indo em todas as direções e escorrendo pelas laterais, como se alguém tivesse pego uma arma de paintball e praticado tiro ao alvo com meu carro. Um pouco de tinta já está seca, o que significa que foi feito há algum tempo, provavelmente logo depois que saí. E bem no meio, em cima do capô, em grandes letras brancas, está a palavra gay, gritante e reluzente, me encarando. Raiva aquece cada músculo do meu corpo. Filho da puta. Levanto meu olhar, raiva e determinação fervem por dentro enquanto percorro o estacionamento com os olhos, lentamente. Vejo Table Roll esperto do que suponho ser o seu carro, um Camaro azul que sua amada madrasta provavelmente comprou para ele. Ignoro as pessoas se aproximando e estreito os olhos, vendo andar todo arrogante, mastigando um canudo e lançando um olhar lascivo para Lila, que sua melhor amiga provavelmente não vê. Eu disparo, indo diretamente até ele, recusando-me a ficar calado, pronto para arrebentar a porra da sua cara no capô do seu maldito carro. Estou quase agradecido por ele arrumar briga agora. Quis bater em alguma coisa o dia inteiro. Escuto alguém gritar, mas não paro para ver quem foi. Pulo em cima dele e o agarro pelo colarinho, sacudindo e o jogando contra seu carro. Ele rosna, segurando meu queixo, tentando me empurrar, só que me desvencilho dele e jogo o punho para trás, descendo um soco no seu estômago. Ouço gritos e berros ao meu redor, sentindo um monte de gente se aproximar, e rapidamente o agarro de novo, batendo contra o carro. Vá se foder, bicha, ele explode, arma um soco e me atinge no rosto. Sinto o gosto metálico do sangue por dentro da bochecha, mas ainda não o solto. Não aceita brincadeira, berra. Trago o joelho para cima, acertando sua barriga. Ele se curva e eu levanto o punho no alto, batendo atrás de sua cabeça 2 vezes. Mas sem, pare. Escuto alguém gritando e acho que é Rien. Eu o pego pelo colarinho outra vez e o jogo no chão, suores correndo pelas minhas costas e meus pulmões implorando por ar. Mas antes que possa alcançá-lo e acertar outro golpe, mãos seguram meus braços e me puxam para trás. Eu luto contra o aperto, e o cara me segurando tropeça para frente, tentando me conter enquanto olho para Trey. O que está acontecendo? Uma mulher grita. Você demorou demais. Trey reclama alto para o cara atrás de mim, e penso que deve ser Jardim, seu amigo, que está me segurando. A diretora aparece entre nós, olhando para mim enquanto Trey se levanta do chão. Acalme-se, manda. Respiro com dificuldade, sugando o ar pelo nariz. Cada músculo do meu corpo está tenso, e mantenho os olhos em Trey quando os braços ao meu redor finalmente me soltam. O que aconteceu? Pergunta Burroughs, olhando entre nós. Eu não fiz nada, grita Trey. Esse idiota apareceu e pulou em cima de mim. Ela me olha à procura de uma resposta, mas não digo nada. Todo mundo está em volta, com a atenção focada na cena. Algumas pessoas guardam os celulares agora que a diretora está aqui, e não consigo evitar o pequeno sorriso, vendo uma gota de sangue no canto da boca de Trey. De quem é aquele carro? Pergunta a diretora, apontando para minha caminhonete à direita. Mas Trey e eu estamos presos encarando um ao outro, ambos recusando a dizer qualquer coisa. Ela parece tirar suas próprias conclusões, porque olha para Trey, sua voz ficando severa. Você vai pegar um balde e a mangueira e vai limpar cada centímetro. Os dois. É melhor não ser tinta permanente. Mas, agora, ela o interrompe. E eu te avisei o que aconteceria se aprontasse mais uma. Não foi ele, senhora. Burroughs. Eu pisco, ouvindo a voz de Rien. A diretora para e se vira para ela. Trey está apenas tentando me encobrir, diz Rien. Escuto sua voz em algum lugar ao lado, mas me recuso a olhar para ela. Que diabos ela está fazendo? Posso até acreditar que ela vandalizaria meu carro, mas escrever gay no capô. Nem pensar. Como é que é? Burroughs pergunta a ela. Sim, Rien continua. Foi uma brincadeira idiota. Desculpa. Vozes soam ao nosso redor quando todos começam a sussurrar e eu pisco sem parar. Seu par para o baile de formatura estava prestes a ter problemas e ela não podia deixar isso acontecer, podia. Seria humilhante demais aparecer no baile sozinha. Que garota besta. Você fez isso com o carro dele? Foi uma brincadeira. A voz de Rien é calma e convincente. Vou resolver isso. Vou levar o carro em um lava-jato e pagar a limpeza. Agora mesmo. De jeito nenhum. Trey entra na conversa. Só fecha a boca. Rien diz rapidamente para ele e então abaixa a voz. Eu já volto. Não espero ser dispensado. Dou uma última encarada em Trey e vou embora. O mar de alunos abrindo passagem conforme ando até a caminhonete.
Pego minhas chaves do bolso, abro e entro. Isso não acabou. Rien entra pelo lado do passageiro, largando a bolsa no chão e sinto seus olhos em mim. Eu me esforço para não abrir a boca, estou com raiva demais para lidar com ela agora. Ligo a caminhonete e afundo a mão na buzina, praticamente não esperando os verdinhas intrometidos se mexerem antes de pisar no acelerador. Os alunos gritam e se apressam para sair da frente quando acelero para fora do estacionamento, colocando a maior distância possível entre mim e todos eles. Todos, exceto Rien. Entro na rua ao mesmo tempo em que gotas de chuva caem no para-brisa e vejo fixamente a tinta e toda essa merda no capô. Minhas mãos apertam o volante. Eu vou matá-lo. Aqui, diz Rien. Não quero isso. Estou olhando para frente, mas dou uma espiada, vendo segurar o cachecol azul de Anne. Ela deve ter visto em seu jipe antes de a briga começar. Fique com ele, respondo rispidamente. Foi uma coisa idiota que fiz, estragar o seu. Eu te devia. Não quero. Ela insiste e joga em mim. Tem perfume de outra garota nele, portanto, deveria avisar para sua putinha que ela o esqueceu no banco de trás. Balanço a cabeça, mas que megera. Pego o cachecol e o enfio no console central. Tudo bem, grunho. Estava na ponta da língua dizer tudo a ela. Contar que era da minha irmã e que de alguma forma eu gostava da ideia de Rien ficar com algo dela, mas que ideia besta era, porque, afinal, eu iria querer que uma mimada desprezível feito ela colocasse as mãos em algo que pertencia a Anne. Porém jamais mostraria fraqueza. Não quero sua piedade nunca. Viro à esquerda na Whitney e dirijo pela rua, sem muito movimento com alguns postos de gasolina e árvores, e entro em um lava-jato com autoatendimento, estacionando em uma das vagas vazias. Na verdade, estão todas vazias, já que está chovendo. A chuva leve agora ficou mais pesada, nuvens escuras paíram no céu, rolando uma por cima da outra e despejando água constantemente. O barulho de chuva é gostoso, na verdade. Meu coração e respiração começam a se acalmar, e fecho minha janela ao desligar o motor, mas deixo Moody Shovel tocando no rádio. Ficamos sentados ali em silêncio, nenhum dos dois se mexe. Eu olho para Rien. Bem o quê? Eu me inclino para trás cruzando as mãos atrás da cabeça e relaxo. Quem ferrou com meu carro foi você. Ela franze a testa. Você sabe que não fui eu. Sim, eu sei, respondo com a voz divertida. E é bonito de verdade e tudo mais, esse lance de você assumir a culpa por seu homem, mas quem vai lavar é você. Seus lábios torcem dando um pequeno grunhido e vejo a metade de um revirar de olhos. Ela abre a porta, desce e a fecha com uma pancada, dirigindo-se para o visor na parede, enfiando a mão no bolso. Fecho os olhos, inclino a cabeça apoiada nas mãos e tento silenciar minha cabeça. De repente, me sinto tão cansado. Desde que me lembro, escuto a voz de outras pessoas na cabeça tentando me dizer o que fazer. Eu briguei, me defendi, e tenho orgulho das decisões que tomei, mas isso não significa que não tive dúvidas. Meu pai e o porquê de ele não poder me amar tanto quanto minha irmã. Os caras da escola que achavam que era mais legal jogar algum esporte e pegar 5 garotas em um fim de semana. Minha mãe e como ela foi embora quando eu tinha 2 anos e a Anne 1, e talvez a razão pela qual ela tenha ido foi porque não nos queria. Estou feliz por nunca ter escutado as vozes dos outros na minha cabeça, mas ainda os ouço. Ainda são barulhentas e continuo andando contra o vento. Não mude. Rien escreveu uma vez em uma das cartas. Não há ninguém como você e não posso te amar se parar de ser você mesmo. Acho que não deveria dizer isso, mas estou um pouco bêbada agora. Acabei de chegar de uma festa quando vi sua carta, mas que diabos. Eu não me importo. Você sabia que eu te amava, né? Você é meu melhor amigo. Então, nunca mude. Este é um mundo grande pra caralho e quando deixarmos nossas cidadezinhas, vamos encontrar nossa tribo. Se não nos mantivermos fiéis a nós mesmos, como nos reconhecerão? Nós dois, porque você sabe que somos da mesma tribo, né? E mesmo que seja apenas nós dois, será a melhor. Nossa, eu a amava. Sempre que minhas preocupações ou raiva me venciam, ela sempre dizia a coisa certa para colocar tudo em outra perspectiva. Houve momentos em que me senti irritado ou torturado por suas cartas, especialmente quando ela falava sobre Crepúsculo, ou como Matt Walsh era um vocalista tão bom quanto Adam Gontier no 3 Days Grace, quero dizer, como assim, mas nunca me senti mal depois de ler uma carta dela. Nunca. Ouço o jato bater no carro e abro os olhos, encontrando na frente da caminhonete, embaçada pela água que está espirrando no para-brisa. Porque ela nunca aceitou o conselho que tão prontamente me deu. Continuo com as mãos cruzadas atrás da cabeça e a observo, movendo-se ao redor do capô e balançando a mangueira para cima e para baixo, jogando água em cada centímetro. Vejo um pouco da tinta subindo e descendo enquanto ela tenta remover aquela porcaria o máximo possível com a mangueira. Ela então para de apertar o esguicho, cortando a água e o solta no chão. Pegando a bainha de sua blusa preta larga, ela tira, revelando uma regata branca e os contornos do sutiã rosa escuro por baixo. Calor imunda minha virilha e me sinto começar a inchar. Merda. Ela caminha até a porta do passageiro, abre, e mal olha para mim antes de jogar a blusa dentro e fechar a porta novamente. Pegando a esponja com a longa haste da parede, ela se mexe como se estivesse tirando as sandálias, e vai para a frente da caminhonete, subindo no para-choque. Não pensei nisso. Ela provavelmente é muito pequena para alcançar o meio do capô para esfregá-lo do chão. Talvez eu devesse ajudá-la. Mas olho pelo para-brisa, escorrendo água, e vejo seu belo corpo inclinado para a frente sobre a lataria, esfregando com tanta força que seus seios tremem a ponto de me fazer vacilar. Essa ideia foi péssima. Não consigo afastar os olhos dela. Suas coxas bronzeadas balançam contra a grade enquanto a blusa sobe com esforço, e posso ver centímetros de abdômen tonificado. O cabelo cai ao redor dela e seus seios são uma visão perfeita. Meu pau começa a ficar duro, e eu a quero aqui, não lá fora. Eu a quero montada no meu colo, perto e nas minhas mãos. Ela pula e vem do meu lado, subindo de novo, só que desta vez no pneu. Inclinando-se no capô, bem na minha frente, esfrega tinta, os pequenos músculos em seus braços flexionam e sua cara fechada fica mais intensa quanto mais esforço ela faz. Meus olhos descem rapidamente para seu abdômen outra vez, e minhas mãos imploram para tocar sua pele. É uma espada de 2 gumes. Sinto raiva por ela ser uma falsa, fraca e mentirosa. Sim, mas também estou feliz por ela ter o corpo de uma atriz pornô. Claro que sim, ela não precisa conversar para eu olhar. De repente eu a vejo virar a cabeça, e meus olhos encontram os seus, parece que ela quer me matar. Ela me mostra o dedo do meio ao me ver observando-a e começo a rir sozinho. T está praticamente esquecido. Por enquanto, ela desce e leva a escova de volta para a parede, e então pega a mangueira do chão novamente. Jogando água na caminhonete, tira toda a tinta, a água esbranquiçada escorrendo do capô e pelo chão. Volto a fechar os olhos, apreciando o som da chuva e da água lavando meu carro. No entanto, algo frio e molhado de repente atinge meu rosto, e dou um pulo, abrindo os olhos. Rien está do lado do passageiro, jogando água na lateral da cabine e pega na pequena fenda aberta da janela da porta do passageiro. Droga! Ela sacode a mangueira, jogando mais, e resmungo quando a água espirra por dentro e molha os assentos de couro. Merda! Grito, abrindo a porta e descendo. Pare com isso. Minha camiseta preta fica molhada e dou a volta na caminhonete, olhando para ela. Ela casualmente joga água no capô, fingindo assobiar. O quê? O que foi que eu fiz? Me dê a mangueira. Estendo a mão. Ela dá de ombros, fingindo inocência. Não sabia que a janela estava um pouco aberta. Água seca. Relaxa. Caminho na direção dela, porque quem está com uma arma é ela. Me dê a mangueira. Ela aperta os lábios, claramente tentando esconder um sorriso. Venha pegar. Eu me aproximo, sabendo que ela vai esguichar água em mim, mas talvez, se eu for rápido, eu consiga. De repente, vira o esguicho na minha direção e espirra, a água gelada bate nos meus braços, mãos, e faz minha camiseta grudar no peito. Eu rosno, pulando sobre ela, que grita e joga o esguicho em mim, antes de abrir a porta de trás.
Pego o esguicho do chão e viro para a porta. Eu a vejo deitada no banco de trás com a cabeça inclinada, respirando com dificuldade e com mãos erguidas em sinal de rendição, me observando. Ela lambe os lábios, sem fôlego e com o vestígio de um sorriso no rosto. Não, por favor, implora ela. Desculpa. Seu corpo treme com uma tensa risada silenciosa, mas não consigo me mexer. A visão dela ali no banco, seu seio subindo e descendo e as coxas ligeiramente abertas com um pé no chão e a outra perna arcada, faz meu corpo cambalear. Puta merda. Suor, ou a água, não tenho certeza, brilha em seu peito, e suas bochechas coram. Dou um passo para frente e coloco a mangueira, ainda travada, no teto. Água escorre em um amplo e constante fluxo no para-brisa. Eu a olho fixamente. Você me molhou, ressalto. O que é justo é justo. Sua respiração vacila e ela olha para mim, imóvel. Ela vai correr, eu me inclino, curvando a cabeça dentro da cabine e pego sobre o corpo dela, apoiando-me sobre as mãos. Seus olhos disparam para o para-brisa, ela provavelmente está nervosa pensando que alguém pode ver a gente. Mas a água embaça a vista, criando um borrão. Ela se arqueia, se erguendo, encontrando-me no meio do caminho conforme suas respirações curtas e quentes sopram meus lábios. Seus olhos descem para minha boca. Qual é a sensação? Ela pergunta baixinho, esticando um dedo tímido e tocando meu piercing. Solto um gemido, desafiando-a. Me diz você. Seus olhos travam nos meus como se estivesse com medo, mas depois o olhar dela volta para o piercing. Abrindo a boca bem ligeiramente, ela aponta a língua e agita a argola. Eu gemo de novo, incapaz de manter os olhos abertos. O calor úmido daquele pequeno toque se espalha pelo meu rosto, pescoço, e desce pela barriga, fazendo meus dedos afundarem no banco de couro. Sinto sua respiração na pele de novo, e abro os olhos para vê-la me observando atentamente enquanto volta por mais. Sua língua traça um suave rastro sobre a argola antes de avançar e morder meu lábio com o piercing, puxando-o inteiro na boca. Minha pele queima e formiga por toda parte, e quase perco a porra da força para me segurar. Seus olhos ficam abertos, observando-me ofegar e gemer com tudo o que ela está fazendo. Ela suga, morde, lambe e puxa comigo por cima dela, sem me mover e sem beijá-la de volta enquanto a deixo explorar. Uma buzina berra, mas quase não percebo. Mas sem, sussurra ela, passando os lábios na argola sem parar, circulando a mão pela minha nuca. Mas sem, estendo a mão e toco seu abdômen, finalmente, tendo-a em minhas mãos. Eu quero que ela diga o meu nome, caramba. Quero ouvir meu nome de seus lábios agora mesmo. Ei, babaca. A buzina berra de novo, e eu pisco, percebendo que alguém está aqui. Onde está a minha garota? Ah, merda. Rien se afasta, ouvindo a voz de Trey também, e olha para mim com um pouco de medo em seus olhos. Eu olho pela janela, vendo o borrão azul de seu Camaro parado na vaga da frente. Não consigo enxergá-lo, portanto, não dá para ele ver a gente. Se pudesse, tenho certeza de que eu teria sentido antes de vê-lo. Eu olho para Rien, ainda sentindo o desejo sair dela. Ela está bem aqui, Burroughs, digo baixinho para que apenas Rien ouça conforme passo a mão em seu abdômen. E ela está muito bem. Rien morde o lábio inferior e sacode a cabeça, implorando. Oi, acorde, idiota. Trey esbraveja novamente. Eu olho para Rien, está molhada agora, e me afasto dela, descendo da caminhonete, sorrindo. Fica abaixada. Fechando a porta, vejo Trey sentado no carro dele com a janela abaixada. A chuva ainda está caindo e as nuvens estão mais escuras. Pego a mangueira e a fecho, colocando-a no lugar. Ela saiu fora, digo bravo. Foi a pé pra casa. Agora, vaza daqui. Ele ri, balançando a cabeça. Não se preocupe, cara. Você pode ficar o tanto que quiser com ela depois do nosso jogo de beisebol contra Thunder Bay na próxima semana. Gosto de uma bocetinha depois que eu ganho, então até lá, espere a sua vez. Que porra é essa que ele acabou de dizer? Observo-o acelerar e desaparecer na rua, cerrando os punhos. Não vou esperar a minha vez. Ele não pode tê-la. R.I.